Conheça William James Sidis, o cara mais inteligente de todos os tempos. Muito antes do fenômeno Mãe-Tigre, por volta de 1910, um homem chamado Boris Sidis estava divulgando seus métodos de criação de filhos. Para aqueles que conheciam seu filho, William James Sidis era possivelmente o homem mais inteligente que já existiu. Uma criança prodígio nascido em Boston em 1898, William James Sidis chegou às manchetes no início do século XX como uma criança prodígio com um intelecto incrível. Seu QI foi estimado em 50 a 100 pontos, mais alto que o de Albert Einstein. Ele podia ler o New York Times antes dos 2 anos. Aos 6 anos, seu repertório de idiomas incluía inglês, latim, francês, alemão, russo, hebraico, turco e armênio. Aos 11 anos, ele ingressou na Universidade de Harvard como um dos alunos mais jovens da história da escola. Mas como um adulto, ele propositalmente desapareceu nas sombras, evitando o escrutínio público que o acompanhou durante seus primeiros anos. Nutrindo os primeiros anos, os pais de Sidis também eram muito inteligentes. Seu pai, Boris, era um psicólogo famoso, e sua mãe, Sarah, era médica. Wallace os descreve como agressivos. Eles acreditavam que você poderia ser um gênio, diz Wallace. Sua mãe gastou as economias da família em livros, mapas e outras ferramentas de aprendizagem para encorajar seu filho precoce. Uma coisa que era muito incomum sobre Sidis em comparação com outras crianças prodígios é que muito poucos prodígios têm habilidades múltiplas, diz Wallace. Ainda menino, Sidis inventou sua própria língua e escreveu poesia francesa, o romance e uma constituição para uma utopia. Harvard aos 11 anos. Sidis foi aceito em Harvard aos 9 anos, mas a escola queria que ele esperasse até os 11 anos. 5 anos depois, ele se formou cum laude. Seus dias em Harvard, no entanto, não foram cheios de lembranças felizes. Ele foi alvo de chacota em Harvard, diz Wallace. Ele admitiu que nunca beijou uma garota. Ele foi provocado e perseguido, e foi simplesmente humilhante. E tudo o que ele queria era se afastar da academia e ser um trabalhador regular. Um escritor escondido. Depois de uma breve passagem como professor de matemática após a formatura, Sidis passou a se esconder do escrutínio público, mudando-se de cidade em cidade, emprego em emprego, muitas vezes usando um pseudônimo. Enquanto isso, ele escrevia vários livros, incluindo uma história de 1.200 páginas dos Estados Unidos e um livro sobre passagens de bonde, que ele adorava colecionar. Seus livros nunca foram amplamente publicados e ele usou pelo menos 8 pseudônimos. Provavelmente nunca saberemos quantos livros ele publicou com nomes falsos, diz Wallace. Recentemente, uma cópia com inscrição de um livro que ele escreveu em 1925, O Animado e o Inanimado, foi vendida em Londres a um colecionador anônimo por 5.000 libras, quase $7.000. Exposto pelo The New Yorker, Sidis viveu com sucesso fora dos holofotes até 1937, quando a revista New Yorker enviou uma repórter para fazer amizade com ele e reunir informações para um artigo sobre o que aconteceu ao menino prodígio.